Oi, oi! Estamos a uma semana do início eleitoral. Aqui foi uma longa jornada que nós passamos junto com você, trazendo os maiores especialistas do nosso mercado para prepará-los para a campanha. E agora é para valer. E não poderia ser diferente. A gente continua aqui trazendo a seleção de grandes profissionais do nosso mercado para ajudar você, candidato, você, assessor, a agora de fato enfrentar esse período que a gente não pode deixar de chamar que é uma guerra. É uma guerra de fato. Mas, contando aqui com a ajuda do Mentoria Eleitoral e dos nossos convidados, eu tenho certeza que as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. Quem a gente trouxe hoje, Glauco? Juan Krios, ele é especialista em branding político e olha só o currículo dele. Ele tem 16 anos de experiência com campanhas eleitorais, publicitário, pós-graduado em marketing digital e redação publicitária pela Estácio de Sá e Uninorte, especialista em desenvolver branding político, consultor de marketing para empresas e políticos e sonhador e realizador. Isso aí. É isso? Eu gosto de falar que eu sou sonhador e realizador porque desde o começo da minha carreira, tudo que eu botei lá na frente, que eu imaginei que um dia eu conseguiria, eu cheguei. Então, legal. Essa frase sonhador e realizador me acompanha e me destaca às vezes em alguns pontos da minha carreira. Seja bem-vindo ao Obrigado. Mentoria Eleitoral Podcast, Juan. É uma honra para nós tê-los aqui na nossa bancada. A gente queria que você começasse contando um pouco aí da sua trajetória profissional, como é que você chegou até os dias de hoje. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Estar sentado nessa mesa aqui onde passaram grandes nomes do nosso mercado é uma honra. Eu que estou me posicionando pelo primeiro ano de forma nacional. Legal. E estar aqui conversando com vocês, tendo essa experiência, é algo muito legal mesmo. Porque a minha história começa em Manaus, quando meu pai ele tinha uma empresa de comunicação visual. E eu lembro, eu era criança, ele simplesmente fazendo... na época podia outdoor, podia front light, e ele já colocando ali as placas, camiseta, ele já colocando as placas ali. E eu olhava aquela pessoa, eu não vou falar que é um candidato aqui, né? Não sei nem se ainda é candidato, até um dia desse era. Sim. Eu olhava para ele e lembrava do meu pai. E aí, o pai fazendo aquilo, e eu lembro que o pai falava assim, campanha, época boa de trabalho, não sei o quê. E em determinado momento eu vi meu pai falar, reclamando que não foi pago, né? Ah, não fui pago por aquilo. Aí, clássico, né? Clássico. Antigamente, então hoje em dia acabou, né? Acabou, mas você não consegue numa gráfica para política e fazer qualquer coisa sem pagar antecipado. Exatamente, porque as pessoas será? Ficaram mais inteligentes agora, né? Contratos assinados. Mais espertos, né? E aí, só que aí dois anos depois, lá eu via o cara de novo, deixa uma foto e falei, então ele recebeu. Ou fez alguma coisa. E assim fui muito ligado com política por causa disso, né? Eu vi meu pai fazer isso. E eu tenho uma coisa com música, né? Eu sou apaixonado por música, já fui baterista, tive banda. E aí, jingles são coisas, né? Que emocionam, que conectam. Sim. E eu lembro de jingles de Alfredo Nascimento, Amazonino Mendes, Gilberto Mestrinho, lá de Manaus, que eu cresci vendo. E isso, todo mundo cantando, tem uma coisa diferente aí. Sim. Isso. Só que eu sempre falo que a política me escolheu. Não fui eu que escolhi a política, né? Vocês estão vendo aí desde que criança... Sim. Acontecendo ao meu redor e eu, não, sai, vou trabalhar com outra coisa. Primeiro eu queria ser administrador, depois publicitário para ser diretor de arte. E até que quando eu comecei a trabalhar mesmo com publicidade, na faculdade ainda, eu lembro do meu primeiro contrato em que simplesmente eu trabalhei com uma pessoa que não me pagou R$1. Então, meio parecido com meu pai ali nessa história, nesse começo. Teve seu batismo, né? Eu tive meu batismo, exatamente. Na primeira campanha que eu peguei, eu estava em 2008, 2009, né? Acho. Então, meninos da faculdade querendo trabalhar. Sim. Uma candidata nova, vamos fazer. Foi muito legal a experiência, trabalhei bastante. Mas não recebemos. Eu encarei como um desafio, que virou um trabalho de faculdade também. E assim foi indo, até que eu encontrei um sócio em que ele queria estar comigo, vamos trabalhar juntos, vamos. E ele é de uma família de políticos, de grupo político. Tanto que eu trabalhei para eles depois, muito tempo. Saía de vez em quando para fazer uma consultoria fora. Legal. Aí eu fiz campanha de Senado, fiz campanha de prefeito. Até contra o grupo político que eu trabalhava, mas dando uma consultoria ali diferente.
E aí acabou que eu sempre fiquei na região norte ali, entre Boa Vista, Roraima e Manaus, fazendo campanhas. E eu fui contar esse ano. Eu contei esse ano, né? Quantos anos tem de campanha? Fui pegar a primeira, até agora eu falei, cara, deu 16 anos. Então é uma coisa vida. Você falou de jingle e eu curto também muito jingle e tem uma coisa interessante porque como a campanha ela tem que dialogar com a população, os ritmos eles acompanham um pouco a realidade do Brasil, né? Eu já fiz campanha no Rio, em que você tinha majoritariamente os jingles no samba e no funk. Aqui na região de Goiás você tem muito jingle sertanejo, né? E lá no Amazonas você tem muito jingle com toada de boi, né? Com aquela mesma pegada de toada de boi lá por conta do Garantido e do Caprichoso, né? Muito, muito legal isso, assim, dessa transposição da cultura regional para elementos de propaganda, né? Eu sempre falo que a música ela é emoção, né? Ela ativa o lado emocional e o voto é decidido aonde? Muito mais da emoção. A razão ela vem para justificar depois o voto. A emoção é que faz a pessoa decidir. E a música está atrelada ao nosso dia a dia. O brasileiro é um povo muito musical. Então o jingle ele encaixa perfeitamente na estratégia para divulgar nome, número. Sim. E eu sempre gosto de fazer uma característica minha. Eu sempre falo nas campanhas. Eu quero fazer a tua música original. Parece até que eu sou músico, né? Sim. Mas, meus amigos até brincam. Tu se acha músico porque tocou bateria durante o tempo. Mas não, é porque eu gosto... Eu já ouvi muitos jingles na minha vida e acho que encaixa aqui uma rima legal, uma música legal. Isso conecta. Claro. Você faz a composição da letra, também, do ritmo, vezes. Tudo. Eu sempre contrato alguém que seja especialista em montar a música, claro, e a gente vai fazendo em conjunto ali. Escrevendo a letra, né? Eu escrevo a letra, sabe por quê? Porque pra mim faz parte da estratégia da campanha. Sim. E quando você fala de estratégia de campanha, a gente vai falar de brand. E quando a gente constrói um brand, constrói ali todo um posicionamento do candidato, em que você tem um conceito, a narrativa dele, o storytelling bem definido, você sabe o que escrever, o que botar na letra. Então não adianta eu pegar e pedir para alguém fazer que não conhece o candidato. Tá dentro do meu trabalho ainda. Sim. E por mais que a letra final 100% não seja minha, mas o caminho foi dado ali. E as palavras-chave, né? Relacionadas ao arquétipo dele, qual o posicionamento tem que tomar. Então tudo isso tá incluso ali no jingle final, na música final da campanha. A curiosidade é que meu sócio também tem essa habilidade, eu gente. Ele faz músicas, ele é do nada, ele surge com uma letra de música. Eu curto. E eu ouço muito, né? Assim, eu quando dá aquele extrato no fim do ano do Spotify, né? Eu sempre tô ali na cabeça dos que mais ouviram no ano todo, né? Porque absolutamente tudo eu faço ouvindo música. Eu sou um músico frustrado, né? Eu queria muito ser músico, mas na minha família não tinha ninguém. Então eu tô colocando isso nas minhas filhas, um pouco disso. Você vai escutar isso, escuta aquilo. E a minha esposa fala que eu nasci na época errada, né? Porque eu sou de Chico Buarque pra lá. Então, eu queria ser cantora, eu não sei porque nunca me descobriram. Eu também tenho frustração. Agora, Juan, você falou um pouquinho da sua vida aí profissional no Amazonas, mas teve um momento que você migrou para Brasília, que é a meca da política, né? Como é que foi em que momento teve esse turning point aí, essa virada aí na sua trajetória? Não tem um sonhador realizador? Sim. Parte por isso daí. Porque eu cheguei em Boa Vista e comecei a minha agência lá, e como eu falei, eu não esperava que ela seria de marketing político de imediato. E as coisas foram acontecendo para isso. E a gente fez campanhas de deputados, Senado, e chegou um momento que eu olhei e falei, eu acho que a gente precisa estar em outro mercado. Sem demagogia, coisa parecida, querer se achar, mas eu olhei para o mercado e falei, eu quero dar um up, eu quero estar numa cidade em que eu possa ser mais visto e conseguir outros clientes. Nunca me conformei com o estado profissional que a gente tinha na época. E aí a gente veio para Brasília em 2018, montei a empresa aqui, montei a agência, e foi um ano e meio de muita decepção, porque eu entendo que eu não estava preparado. Era como se eu pegasse um carro e não tinha habilitação na época. Mas foi muito bom para mim entender o mercado, levar essas porradas, dar uns passos para trás, entender qual é o posicionamento que eu tinha que ter, o nível de profissional que eu tinha que ser, e entender que lá na região norte, sem desmerecer, tem muitos profissionais bons lá, mas o nível que a gente estava trabalhando lá era um nível ainda bom para lá, mas não a nível nacional. Então eu voltei,
também teve a questão da pandemia, que ajudou muito na época, né? A ter esse posicionamento de realmente não deu certo, vamos voltar. Eu comecei a fechar outros clientes aqui que não tinha a ver com o que eu queria. E quando chegou lá em Boa Vista, eu reiniciei a minha carreira. Foi quando eu fui estudar mais, pesquisar mais, trabalhar mais com outras campanhas, com alguns parceiros aqui de trabalho do marketing político, o Fred Perillo, o Abel, e outro, o Guga Fleury, são Legal. Meio que professores meus que eu falava assim, cara, vamos fazer, me ajuda em alguma coisa, me ajuda a entender como é que é o mercado, posso estar contigo em tal lugar, bora, vem pra cá dar um treinamento, posso dar um treinamento contigo, e assim eu fui me moldando e pegando com esses caras assim, o que eles faziam, como faziam, e isso foi uma virada de chave muito grande, estar em Brasília, me cercar de pessoas competentes, né? Não tem aquele ditado, você tem que andar com 5 pessoas que sejam mais inteligentes que você, né? Então, foi isso que eu fiz. E aí, nessa virada de chave, eu voltei a Brasília em 2021. Aí, encontrei minha noiva aqui, Legal. Minha namorada, que é brasiliense. Então, só foi um pulo do gato para eu morar para cá de vez, né? Casei com ela. E aí me posicionei... Mais maduro, né? Mais experiente. Me posicionei no mercado nacional. Sim. E, ao mesmo tempo, no meio dessa transição, eu estava com uma agência de marketing político lá. E aí eu pensei, vou sair um pouco dessa minha bolha de trabalhar só para o grupo e vou me posicionar a nível nacional. Foi quando eu criei o curso Comunicação é Voto. Que eu tenho uma metodologia de trabalho de como criar campanha, né? Uma coisa minha mesmo ali. E aí eu escrevi isso, criei esse treinamento, e aí eu comecei a aplicar. Comecei a desenvolver, mandar para alguns contatos, alguns amigos, alguns ex-clientes. Quem está nos assistindo e quiser saber sobre essa metodologia, faz o quê? Pode me seguir na rede social, @criosjuan. Lá está um pouco do curso, eu estou terminando de gravá-lo para subir online. E ele vai ser um curso atemporal, porque o brand político, ele é de campanha também, claro, mas a gente tem todo um período de trabalho ali e de mandato em que a gente precisa também ter atenção com esse cliente, Sim. também ter atenção com esse político. Eu chamo de marca viva, né? A nossa marca viva, ela precisa desse cuidado e é uma coisa que eu quero implementar a partir dessa eleição, dessa campanha, que é uma metodologia em que a gente vai cuidar do cliente antes da campanha, para que ele tenha na campanha mais sucesso e também não precise, naquele período tão curto, desgastar tanto a equipe, o trabalho, a gente Sim. como profissional de marketing. Por quê? Porque a gente consegue, com um pouco de trabalho antecipado, já montar a marca. Já montar ele, né? Já planejar ele, entendeu? Isso que eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo, porque, em geral, o candidato é um bicho ansioso, né, agoniado, e que vai já partindo para a ação, né? Não sabe nem para onde vai, não tem um plano, não tem um conceito definido, ele quer já sair fazendo, né? E aí em geral faz tudo picotado, né? Faz o design com um, faz a audiovisual com outro, faz redes com outro, e aí no final fica um monstrengo ali, um Frankenstein. E ao mesmo tempo, para essas pessoas, talvez ainda seja um pouco distante entender a marca, né, do seu nome, né, a marca pessoal, como um brand, né, uma marca que precisa de gestão, né? Fala um pouco para a gente do que é esse conceito de branding político. Eu quero voltar um pouquinho para a gente começar a contar o que é o marketing político hoje, na minha visão. Inclusive eu quero até jogar essa pergunta para ti também. É o político que é assim ou alguns profissionais também que tratam desse jeito o mercado? Eu já tive algumas experiências em que o próprio profissional, não, campanha a gente vai fazer, é assim, porque é assim que sempre foi feito. Aqui a gente tem uma frase que a gente usa muito, inclusive nas palestras, que não existe receita de bolo, né? E que você não é igual a todo mundo, como dizia sua mãe, né? Uhum. Então, cada campanha é uma campanha, cada realidade é uma e cada candidato dialoga com um segmento, com uma narrativa própria. A gente
é impossível aplicar a mesma fórmula. Às vezes, inclusive, a mesma fórmula que deu certo para um candidato numa eleição não é a fórmula que vai dar na próxima eleição. Então, aqui os nossos clientes são tratados de uma maneira customizada, individualizada. Não tem como, assim, todos os clientes que nós pegamos, a gente faz um trabalho específico para ele, entende a realidade dele e monta um planejamento para ele. Isso é fazer campanha, mas eu tenho certeza que na hora de montar o planejamento, vocês têm as técnicas de vocês. Sim, perfeito. De analisar, nossa metodologia. De analisar esse caminho, a metodologia de vocês, e aí vocês encontram ali o caminho de cada um. Perfeito. E encaixam. E às vezes eu acho que falta isso em algumas coisas do nosso mercado. Porque o político ele já vai entendendo que ele também faz parte de um game em que existe uma metodologia. Por mais que seja customizado o trabalho dele naquele momento ali, existe a metodologia que a gente criou por trás, a nossa metodologia para encaixar isso, né? Alguns falam de fórmula, alguns falam de... A receita de bolo que a gente fala que não tem, mas no nosso trabalho aqui, no background, a gente pega ali o iceberg, né? O que está do fundo ali, a base de tudo, nosso trabalho, ele é organizado. Tem que ser, ele tem que ser organizado, senão a gente não consegue atender. Só que o que eu acho que falta? Essa parte aí ficar mais claro para o político. Sim. Ele entendeu um pouco. E isso está acontecendo já. A gente já tem políticos novos aí, pessoas mais antenadas em relação à sua própria comunicação, entendendo que são a marca, entendendo que eles têm um poder ali de nome, de posicionamento, narrativa, o arquétipo dele ali, para poder se posicionar de maneira adequada. E ele dá essa liberdade para a agência, para o consultor, trabalhar isso a longo prazo. Você não vê, vou citar três que todo mundo cita, João Campos, Topázio e o Alisson Bezerra. Esses caras não são da noite pro dia. Eles confiaram no trabalho, entenderam um posicionamento, entenderam um tipo de trabalho que tinha que ser feito com eles e foram, caminharam para criar o seu brand ali, a sua marca. Que ela não é só online, né? Sim. Ela é uma coisa que acontece no offline. A partir do offline, você vê ali o posicionamento e aí você trabalha com as ferramentas que a gente tem, que é o Instagram, o TikTok, da parte online e também a parte offline, que é muito importante, né? O posicionamento ali onde não chega a rede social, a questão das narrativas, grupos de WhatsApp, que é online ainda, mas você está no chão ali também conversando com eles, pegando, cadastrando leads. Então tem muita coisa envolvida nessa parte do brand que a gente tem que posicionar melhor o nosso cliente. Isso é educação de mercado. Eu costumo falar que a gente está vivendo um novo marketing político. Sim. Ah, mas a rede social existe há tantos anos. O Facebook, que hoje em dia nem é mais o boom, mas existe. Sim, existe, mas a própria rede social todo ano muda. E todo ano a gente está se adaptando a ela. E o marketing político está entrando numa evolução. Então tem gente que está vindo aí, eu espero ser uma dessas pessoas, que vai posicionar isso na mente dos nossos clientes, nossa marca viva, do nosso candidato, e que ele precisa ter uma atenção não só na campanha, mas deixa eu trabalhar contigo um período para a gente montar não só a tua imagem aqui de frente, não só o teu arquétipo, mas também toda a tua estrutura, o teu iceberg aqui de fundo, para entender como é que vai funcionar a tua campanha, CRM, vamos trabalhar a questão dos teus leads, vamos cuidar dos teus eleitores. A gente cansa de pegar a campanha e pergunta, onde estão os teus votos? Não sabe. Sabe Deus. Juan, você trouxe algumas lições aqui interessantes, quando você, inclusive, se posiciona como alguém que tem uma marca no mercado. A gente está aqui agora há uma semana das eleições e a gente tem um mercado super em polvorosa, porque muitos profissionais de comunicação vão ter a oportunidade de trabalhar em campanhas, muitos, inclusive, pela primeira vez. E talvez se nós tivéssemos tido, né, esse tipo de informação lá atrás, a gente teria dado passos diferentes. Mas enfim, que bom que temos hoje aqui nós, né, podendo falar para profissionais que estão chegando no mercado e dando algumas dicas e algumas lições que podem encurtar, digamos assim, o caminho dele. A campanha é naturalmente um momento em que a gente trabalha muito, mas a gente também pode colher muitos frutos, muitos resultados. E aí a pergunta é,
que orientações você daria para esse profissional que está chegando ou então que está entendendo o nosso mercado, entendendo que é isso que ele quer fazer, para que ele aproveite esse momento de campanha, esses 45 dias, para consolidar ali a sua marca ou pelo menos iniciar o processo da construção da sua marca nesse mercado, que é um mercado que tem espaço para todo mundo. É um mercado que tem espaço para todo mundo. Eu vejo muita gente muito interessada em comunicação política, mas sem vontade de aprender. E trata até a comunicação política, o consultor político, como aquela pessoa que vai se aproveitar daquele momento para ganhar dinheiro. Existe todo um contexto histórico. A nossa profissão de marketing já é um nicho. Aí você pega o marqueteiro político, o consultor político, já é outro nicho, menor ainda. E tem uma bolha fora que quer entrar nesse mercado, nesse meio, e não sabe como fazer. Como a gente está muito perto da eleição, faltando uma semana ainda faltando uma semana, o que eu posso dizer para as pessoas que ainda estão buscando olha como as campanhas estão sendo feitas, as grandes campanhas estão sendo feitas, e tenta não copiar, né? Vai se inspirar. Se inspirar. Olhar e ver como é que aquele candidato ali está falando, está se comunicando com o público. Porque por trás daquele candidato tem algum marqueteiro, algum consultor de marketing experiente já trabalhando naquele momento, naquele ponto ali. Então é o mínimo que você tem que fazer. Agora, de verdade, Aline e Glauco, eu olho para essa pessoa, sendo o mais sincero possível, não faça nada que você não sabe. Pergunte, né? Se você não sabe fazer campanha política, se insira como um estagiário. Sim. Levante a mão e diga, eu quero aprender. Esse ano eu não quero ganhar R$1. Eu já fiz isso. Eu quero só trabalhar. Para quê? Para eu aprender como vou posicionar, o que fazer. Porque não adianta nada você estar ali com um cliente e você ficar sugerindo para ele post de Instagram com aspas e fotinho. É uma coisa que eu acho absurdo. Você não conseguir passar uma narrativa e ficar postando, e você postar qualquer coisa, você não ter conteúdo, né? Então a criação de conteúdo ela é muito importante. Só quando você consegue analisar a importância da criação de conteúdo para a campanha, vindo de um brand, vindo ali de uma narrativa. Ou seja, né? de uma estratégia. De uma estratégia, claro, que aí você consegue implementar isso. Eu costumo separar isso. Eu acho que, só para complementar essa fala do Juan, eu daria uma outra dica também para esses profissionais que vão fazer campanhas, muitos pela primeira vez. E a gente já tem enfrentado isso agora, ainda em pré-campanha. Muitas vezes nós somos contratados para dar uma consultoria. E quando a gente chega, o pré-candidato tem já uma equipe, que seja mínima, mas ele já tem uma equipe. E normalmente a figura do consultor ou do marqueteiro, ela é uma figura que muitas vezes causa, né, um certo, assim, um distanciamento, um olhar diferente. E aí a dica que eu dou para você que vai encarar isso e que vai viver nessa realidade é que aproveite, sabe? Extraia o máximo dessa pessoa, porque se ela tá naquela condição é certamente porque ela tem uma trajetória, né, para chegar ali. E não necessariamente, eu não tô dizendo que ele ou ela estarão sempre certos, que você não pode questionar, que você não é isso. Mas se você aprender a absorver e ao mesmo tempo, né, se você se achar preparado para questionar, isso só vai enriquecer tanto você quanto profissional, como a campanha. Porque no final das contas, o objetivo tem que ser único, tanto do consultor quanto da equipe, que é eleger o candidato. Então, assim, a gente tem que parar com essa briga de vaidades na equipe para que o bem comum, né, que reúne aquelas pessoas ali que no final das contas é eleger aquele candidato, aconteça. Porque o que a gente mais vê é briga entre o consultor e a equipe e no final das contas isso se reflete lá no resultado das urnas. É isso. Esse tensionamento a gente tem visto em muitos lugares e é engraçado porque assim, o consultor ele tá ali, ele vai dar a sua contribuição, vai trazer ali a bagagem, a quilometragem dele e tão logo o candidato seja eleito de preferência, ele vai continuar a vida dele. E a pessoa que está lá, ou as pessoas que estão lá, eventualmente vão fazer parte do mandato. Né? E a gente sente, às vezes, esse misto de ciúme com aquela coisa da posse, né? Assim, cara, chega alguém num disco voador aqui de fora para me dizer o que eu tenho que fazer.
Mas é muito isso que a Aline traz, né? Assim, aproveita um profissional sênior que porventura sua campanha contratou para extrair dele o melhor. Porque o contrário, isso que você trouxe aí de profissionais que estão entrando no mercado sem bagagem, já se posicionam como estrategistas e no final a entrega vai ser post de aspas, eles acabam criando uma ideia sobre a nossa profissão que acaba atrapalhando mesmo, porque assim, cara, não é isso, né? E aí você alfabetizar e educar o cliente a partir de uma experiência ruim que ele tenha tido, já é muito mais difícil, né? É o que eu falo sobre a educação do cliente. Quando a gente... Por que esse projeto de vocês aqui é muito legal? Mentoria eleitoral. Eu vi e falei, isso é incrível. Dá oportunidade para essa troca de informação, para posicionamento, para a gente falar sobre isso, divulgar isso, para as pessoas olharem e pô, isso aí é uma coisa muito mais séria do que um ano em que eu vou ganhar um dinheiro a mais. Isso aqui não é um ano para você ganhar dinheiro a mais, só. Isso aqui é um trabalho super importante que vocês dois, a gente tem alguns anos de bagagem. Sim. A gente aprendeu errando, aprendeu estudando e a gente leva isso muito a sério, né? Então, até porque diz respeito à vida do outro, né? Muitos políticos dedicam sua vida àquilo, então a gente está trabalhando com a vida dele, né? Com o projeto de vida dele e dos seus ali, né? Economias, recursos que às vezes o cara juntou durante tanto tempo para apostar num projeto eleitoral que se ele erra ali na escolha de quem vai conduzir a história dele, né? Com quem vai contar essa história para as pessoas, ele jogou dinheiro no lixo. A gente sabe que campanha não se ganha só com marketing. Sim. Mas um marketing ruim destrói uma campanha. Certamente. A comunicação, ela vem na frente para você contar a história, para você se posicionar, se comunicar com o teu público. E aí tem eu costumo dizer que é uma pizza, né? Uma campanha. Então o marketing tem duas fatias ali, da pizza de calabresa, que eu gosto muito. E faz parte do processo. Sim. Só que essas duas fatias, se elas estiverem mal posicionadas, não agregarem para a campanha... Sim. Se a calabresa estiver estragada, você destrói uma campanha e aí você deixa nossa eu vou chamar assim, nosso grupo de comunicadores políticos que trabalha com isso, a gente acaba perdendo um pouco ali o respaldo, né? Porque olha ali o que o fulano fez, olha o que o ciclano fez. Então, e gente, o que tem de gente por aí trabalhando campanhas e sendo nesse exato momento, sem saber para onde está indo, Sim. É absurdo. Não fazendo a menor ideia. É uma coisa que eu tô puxando porque eu vejo assim, gente da nossa área que trabalha com isso, nessa educação, né? Tem o Lucas Pimenta, tem o Emerson, que eu acho massa, eu já fiz o curso dele, o Abel tem o curso dele que é muito legal também. E aí você tem ferramentas e gente para mostrar um caminho, né? E isso é muito bacana, só que ainda tem muita gente sem acesso a isso. Sim. A nossa área parece que ela tá escondida um pouco ainda, né? E um dos meus objetivos como profissional é tentar posicionar o marketing político como algo comum, como algo simples, do dia a dia. É só olhar que todo mundo está falando da eleição americana aí. Sim. Ah, por quê? Porque é legal falar dos Estados Unidos? É porque é política, e política interessa, né? Porque a eleição americana é um espelho, né? E tá todo mundo falando, então tá na roda de bar, tá no botequim, tá na família em casa. E por que a nossa profissão também não pode estar mais simples, dita por aí, para as pessoas terem mais acesso à informação, né? É isso. Agora, Juan, você falou um pouco dessa necessidade de estudo, de preparo, né, de bagagem para atuar no mercado, e quanto que quando o profissional já se posiciona nisso, ele também acaba criando um ruído aqui no mercado. Mas, de alguma maneira, o marketing político ainda é uma bolha, embora muito menos do que antigamente, né? Hoje você tem, como você falou, lugares para as pessoas se formarem, profissionais talentosos aí à disposição, né? Muito mais do que há um tempo atrás. No entanto, você vem de uma experiência de também atender mercado, para além da política. E que ainda existe um estigma do marketing político, né? Como uma coisa meio uma atividade meio vilã, né, da história, como se o marqueteiro fosse, né, uma figura que tramasse, né, como se a gente tivesse esse poder e tal. Você percebeu isso, né, nessa sua migração com colegas que não fazem marketing político? Como é que é para você essa coisa do marketing político para os profissionais que não fazem marketing político?
eu participo de um grupo de agências a nível nacional e que tem todo tipo de segmento. E eu sou o único de agência de marketing político. E a conversa sempre é muito estranha, porque as pessoas acabam olhando de uma maneira um pouco negativa, né? Porque a política ela acabou com a vida do meu pai, então o seu trabalho também é tenebroso, é obscuro, entendeu? Então eu tive algumas experiências há 4 semanas atrás, um mês atrás, que eu estava com esse pessoal, né, trabalhando a questão da agência, tudo. Porque de lá eu tiro muitas coisas, que tem coisas que realmente são parecidas. E também eu sou agência de segmento político lá, então muita gente me pede consultoria. Dei consultoria para algumas agências esse ano, para entrar em campanha sabendo o que fazer. E aí, mas ao mesmo tempo você fica com aquela sensação de que você está errado, né? Que você está fazendo alguma coisa. Teve uma menina que me chamou no canto e falou, a minha mãe ela faleceu porque ela estava indo para uma carreata. Então eu não gosto muito de política. Mas... bateu o carro, um acidente e tal, claro, né? Eu fui solidário com ela pela perda, mas assim, sabe? Parece que qualquer coisa que envolva política tem um estereótipo, né? Tem um estereótipo negativo. Uhum. Eu acho que cabe programas como o de vocês, posicionamentos como eu tô tomando, fazendo essa comparação, tentando deixar de forma mais simples o marketing político. Eu acho que esse tipo de atitude começa a fazer com que as pessoas enxerguem a gente como profissionais criativos. E eu falo para eles, eu acho que é o contrário, viu? Quem trabalha com política chegou num nível de comunicação acima do que trabalhar com o mercado privado e comunicação. Por quê? Porque a gente está lidando com uma pessoa real. Gente, né? Não é um produto, né? É uma marca viva ali, entendeu? Então, se a gente errar a mão aqui, como a gente já falou aqui, errar uma situação ali de estratégia errada, a gente acaba com a vida do cidadão. Sim. É tudo muito sensível, né? Você tem uma pessoa que se expõe, né? Que colocou as economias dela ali nessa gincana, né? E diferente de uma marca inanimada, né? De uma coisa, é um ser humano que está ali. Sim. Né? E você pode, se errar a mão, destruir uma reputação, por exemplo. E ao mesmo tempo a gente vê o povo brasileiro hoje cada vez mais querendo saber de política, né? Sim. De 2013 para cá, eu faço uma leitura rápida de 2013 para cá, depois dos 20 centavos. Uhum. O que o Brasil se tornou hoje? Polarizado. Isso é ruim e é bom. É ruim por conta da questão de você polarizar demais, 2 lados ali, aquela questão. Porém, você começa a falar mais de política. Você começa a entender mais, né? Eu não estou aqui para falar de direita, esquerda. Sim. Isso aí é uma coisa que eu até brinco no meu curso. No curso não tem ideologia, tem estratégia, né? Visão holística. Mas aí você teve uma parte da população que começou a entender mais, querer falar mais, se comunicar. Porque a estratégia do fulano foi assim, a estratégia do ciclano é assado, fala sobre isso, olha isso aqui. Então, a gente está vivendo, como eu falei, um momento de mudança de chave na comunicação. E nós, como profissionais, somos responsáveis tanto para o nosso cliente, quanto para o público geral, quanto para as pessoas que estão chegando agora, de mostrar o melhor caminho, né? Qual é a melhor maneira de fazer. Eu costumo brincar em relação a conteúdo. Eu tenho uma estratégia de criação de conteúdo que eu falo que o conteúdo ele não pode ser horizontal. É diferente da comunicação do político para as pessoas, né? Ela é horizontal. Sim. Agora, a criação do conteúdo em si, ele tem que ser vertical, tem que ter profundidade. E aí eu faço uma comparação com o mercado privado, por exemplo, com a reserva. Né? Eu olho para a reserva e falo, a reserva consegue fazer um conteúdo muito bem colocado, de forma vertical. O que é isso? Eu vou explicar isso melhor no meu treinamento, no curso de criação de conteúdo. Na hora que você olha, a reserva é uma camisa, né, social, que não amassa, que a pessoa se movimenta. Se ela enxergasse esse conteúdo só horizontal, ela ia ver o que era na frente, executivo, reunião, né, pessoa entrando num carro de luxo, coisa parecida para ir para o trabalho, fazendo movimentos. Quando você dá profundidade para isso, ela foi encontrar onde? Nas Olimpíadas, que é um momento que está acontecendo agora, deu essa conotação de relevância atual, colocou aqui o conteúdo e chamou um atleta olímpico para vestir a camisa e ficar lá na barra, ofereceu a mesma comunicação que queria oferecer de mostrar a camisa de uma forma diferente. Ela conseguiu, na profundidade,
de forma vertical, encontrar um conteúdo certo ali, criatividade e associação, né, gente? Sim. Então, conseguiu fazer essa brincadeira, e só que isso é técnica de criação, né? Sim. As pessoas não entendem, às vezes, como é que funciona isso. Quando você tem a estratégia, o brand do político ali bem feito, né, toda a narrativa dele, você consegue enxergar o conteúdo de diversas formas e brincar com isso. Juan, você traz um tema que a gente considera aqui uma das grandes dores dessa eleição, que é justamente a criação de conteúdo. Porque eu acho que, por falta, muitas vezes, de estratégia, de ter essa leitura mais profunda de quem é o candidato e o que precisa ser feito, as pessoas ficam muito perdidas nessa criação de conteúdo. Então, assim, a gente está a uma semana das eleições. Agora, no Vamos Ver, no Pra Valer, a gente entende que quando você tem um trabalho prévio, você consegue construir uma narrativa para que nos 45 dias a gente só fique reativando aquela marca, né? Mas e se a gente pega uma campanha que não teve condições, né, de construir essa comunicação prévia e tem nesses 50 dias que faltam para o 6 de outubro, ele tá livre, ai meu Deus, e tem nesses 50 dias que virar esse jogo e comunicar para as pessoas o que eles querem. Assim, quais as principais estratégias você indicaria nesse caso? A primeira estratégia... Fica ligado aí na consultoria 0800 do Juan, hein? A primeira estratégia eu acho que não vai pro ar, que é cobrar mais caro. Não, mas a gente tem assessor aqui também com a gente, não é só o candidato, não. Não, então, é você correr contra o tempo para fazer toda a questão estratégica, gravação de diamante, posicionamento de narrativa, brand. Isso não é tão simples, é por isso que a gente tem que bater na tecla de começar a campanha um pouco antes. Por isso que a pré-campanha é a campanha, gente. É isso. Exatamente, você falou muito bem. A pré-campanha a gente vai posicionar, durante a campanha a gente vai reativar e lidar com as pautas quentes e os problemas que aconteceram durante a campanha, que são vários, né? Principalmente a questão de crise, e uma das coisas que eu sempre falo é monitoramento de postagem e relacionamento dentro dos comentários, o WhatsApp, monitoramento. Isso tudo tem que estar muito linkado. Então, para você iniciar isso, tinha que ter iniciado lá atrás. Você, inevitavelmente, vai gastar, eu estava brincando em relação ao orçamento, mas você vai gastar mais dinheiro agora. Sim. Por vários motivos, não é porque a gente quer cobrar mais caro, não. Tá tudo muito em cima. Você precisa entrar numa corrida que as pessoas já estão lá na frente, cruzando a segunda, terceira volta, numa corrida de 5 voltas. Então, a pessoa está na metade da campanha na tua frente. Sim. Criar conteúdo para você vai ser muito mais difícil. Mas é possível? Claro que é possível, né? Vamos trabalhar. A lei do mercado, né? Demanda e oferta, você vai chegar no momento ali que, né, você vai tá tudo mais apertado. Mas é isso, assim. Eu acho que é importante a gente também falar aqui sobre que a campanha ela não acontece necessariamente nas redes sociais. Acaba que é um tema que a gente acaba falando muito, né, sobre redes sociais. Mas engana-se quem acha que a campanha de antigamente morreu, que a sola de sapato não faz diferença, que o material impresso, ele entregue de mão em mão, não vai fazer diferença. E a gente tem falado muito isso, sobretudo nessa eleição agora, nessas eleições municipais, porque na anterior, vamos lembrar, estávamos num contexto de pandemia. Então, não tinha essa campanha tão quente quanto necessariamente costuma ser as campanhas municipais. Então, a gente está agora num momento em que a gente vai ter o olho no olho como um elemento fundamental. Então, você que ainda não conseguiu investir tanto em redes sociais, mas se tiver já fazendo um trabalho prévio de sola de sapato, de olho no olho, também assim, não se desespere. Há chances. As redes sociais são uma ferramenta que vão ajudar e potencializar a sua mensagem. Mas o olho no olho ainda tem que ser levado em consideração. Concorda? Vai gastar mais tênis? Vai gastar mais tênis. É sobre isso. Eu divido a minha estratégia de criação de campanha em 4 pilares. O primeiro pilar é diagnóstico. O segundo é a construção do brand, estratégias e mobilização. Brand e estratégias aqui é o ponto que eu mais trabalho, né? Que é a minha área, minha especialidade. E aqui está o coração da campanha. Brand e estratégia. Montar o arquétipo, descobrir esse arquétipo, posicionar isso. Montar o conceito da campanha, que é o centro de tudo. Dali vai partir toda a parte de comunicação. E a estratégia é onde a gente vai divulgar esse brand e como. Sim. Né? Encontrei aqui um ponto-chave que é muito interessante esse meu candidato. Eu vou colocar na estratégia. Ele vai virar um vídeo, ele vai virar um carrossel, ele vai virar uma revista offline, ele vai virar uma ação em algum bairro que a gente vai fazer,
Então, é por isso que eu acho muito importante diferenciar conceito e branding de estratégia propriamente dito. E o conteúdo está no meio desses dois. Sim. Porque aí você vai aplicar o conteúdo aonde você achar mais interessante para aquele cliente, para aquela estratégia. Então, são muitas camadas, voltando para a tua pergunta, de falta uma semana e como é que faz agora, são muitas camadas e pouco tempo. Mas é óbvio que é possível. A gente, nesse período, está acostumado a trabalhar muito mais e entender melhor cada candidato o que precisa. E mais uma vez, a gente tentar trabalhar antecipadamente, né? Vamos tentar fazer com que nossos clientes, a partir de então, eu sei que parece um sonho isso, a gente trabalha com marketing político, porém, eu acho que a gente pode começar a educar esse mercado. Né? Os clientes que eu carregar comigo, eu vou fazer essa educação para a gente não chegar nesse período no desespero, né? e morrer de trabalhar, porque é ruim para todo mundo, gente. Sim. É ruim para a equipe, é ruim para quem está aqui embaixo, né? Enfim. Você falando aqui, eu lembrei da tua primeira fala, né, lá do seu pai, que ele trabalhava com uma campanha que eu cheguei a viver algumas campanhas dessa, que eram as campanhas pré-redes sociais, né, campanhas analógicas mesmo. E que você tinha ali a sensação de força, de vitória a partir do volume. Então você tinha que ter, na época, o chamado galhardete, que era um cartaz plástico que botava nos postes. Gente, procura na internet. Ele tá falando uma linguagem um pouco né, assim, esquisita, mas acho que na internet deve ter. É a pré-história do marketing político. Você tinha que ter o outdoor, você tinha que ter a camisa, você tinha que ter boné, que eram brindes, né? Mas também eram formas de dar volume. E hoje, você não tem isso, mas se você não fez a lição de casa, se você não contratou o Juan, se você não contratou a Aline, o Glauco aí para trabalhar sua pré-campanha, você tem o tráfego pago, né? Que é uma puta ferramenta, né? Você tinha... Nesse contexto de outdoor, você tinha que ter ali meio que uma metralhadora giratória que alguém tinha que ver, se sensibilizar com aquela mensagem naqueles segundos que aquela pessoa passasse por aquele cartaz, aquele outdoor. E o tráfego pago meio que é um tiro de sniper, né? Você consegue definir público, você consegue definir lugar, você consegue definir uma série de coisas. Então não é a única forma, mas para você que está nos assistindo e desesperou aqui com a pergunta anterior, é uma forma que vale a pena. Se eu não fiz o dever de casa por qualquer motivo, né? Às vezes as pessoas não é só que não quis, é que não tinha condição. Ou decidiu ser candidato muito em cima da hora e por aí vai. Se você tiver algum recurso, não deixe de investir em tráfego pago, porque ele te apresenta às pessoas de uma maneira eficaz como não existia há bem pouco tempo atrás. O marketing digital, o grande barato dele, o grande diferencial, é você ter os dados, ter os números ali. E o tráfego pago ele faz isso. Além de ser uma ferramenta mais barata, até de posicionamento estratégico, ele é mais importante que um outdoor. Saiu o outdoor, entrou o tráfego pago. Saiu o rojão para um sniper. Sim. Então, o tráfego pago ele faz isso, ele posiciona melhor cada público em cada cidade. E se a gente parar para pensar, dependendo do tamanho da cidade, R$100 por dia... Uau, é uma grana. É uma porrada muito boa, bem dada do público, do posicionamento ali, do conteúdo. Sim. Então, não deixe de fazer tráfego pago. É claro que tem várias ferramentas de dados para isso. E, principalmente, na questão do tráfego pago, você precisa fazer antes ali todo o preparo do selo, aquela coisa toda, rótulo. Sim. Tem Então, para impulsionamento político, há regras específicas. Exatamente. Então, os profissionais de tráfego pago precisam estar atentos e atualizados nisso, porque não necessariamente se o profissional faz o tráfego do mercado, né, do mercadinho do bairro, da loja de roupa, não necessariamente ele sabe configurar a ferramenta para fazer o impulsionamento de políticos, porque o Facebook exige uma configuração específica para políticos. É importante que todos saibam. Eu tenho visto, pessoal, muita gente achando, ou por inocência, ou por uma pretensa esperteza, burlando o rótulo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu tenho visto gente que é candidato, que eu sei que estão fazendo tráfego pago, sem fazer da maneira correta. E aí, na hora que você, de fato, for candidato oficial, você vai tomar ação, você vai tomar fiscalização, você vai, na tua prestação de contas, ter problema e isso pode inviabilizar o teu projeto inteiro. Já pensou?
um trabalho gigante desse, um investimento gigante desse para você perder o mandato por causa de tráfego pago mal feito? É isso, por isso que a gente insiste aqui na importância de ter profissionais qualificados, né, no nosso mercado. E a gente falou aqui de algumas ferramentas, assim, no nível do desespero de quem chegou ali nos 50 dias e, né, precisa fazer muitas coisas virar nesse tempo. A gente falou das redes sociais, da importância, a gente falou da sola de sapato, a gente falou do tráfego pago, e acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre o WhatsApp, né? Porque Instagram, TikTok e outras redes, outras plataformas como essa, elas dialogam, né, com as pessoas de um modo geral. O tráfego pago faz com que você consiga segmentar aquela mensagem, mas diferentemente de tudo isso, o WhatsApp, o diálogo é tete a tete, né? É um olho no olho virtual, digamos assim, né? Você consegue falar diretamente com as pessoas. Então, assim, nas campanhas que você tem acompanhado, Juan, as pessoas estão dando a devida importância ao WhatsApp, você acha? Então, no começo do ano, a gente teve vários seminários, palestras, e sempre a gente fala do WhatsApp. Todo mundo sabe a importância do WhatsApp, do poder que ele tem, o alcance que vai ter na campanha, o diálogo com o cliente ali, o candidato. E eu vejo as pessoas não estarem dando a devida importância para isso agora. Parece que vai ficar para, não, a gente resolve depois. É o que eu percebi em algumas campanhas. E a importância do WhatsApp, hoje a gente sabe. A comunicação ali, parece que a pessoa está falando contigo aqui, ó. A mensagem que você está mandando, um áudio que você manda, um aniversário ou alguma coisa. Acabou de ter uma reunião, é o que eu estou fazendo estratégia. Acabou de ter uma reunião aqui. A gente conseguiu pegar aqui alguns leads. Chega, organiza isso, um grupo, não um grupo dali, mas o nosso grupo de CRM aqui. E aí dispara uma mensagem, obrigado por estar na reunião, o candidato, a candidata manda uma mensagem. Olha a proximidade que isso dá. Sim. Agora, para organizar isso nas campanhas é uma dificuldade, porque a gente sabe que o nosso trabalho vai até certo ponto. A mobilização é um outro encaixe ali, que encaixa com o marketing, pelo menos no meu trabalho. A parte de mobilização é outra pessoa que está tomando conta em algumas campanhas. E eu não sinto essa conexão. E quando você perde essa conexão de brand, estratégia de conteúdo e mobilização, você parece que fica vago, tem um gap aí. E esse gap aí pode dar ruim no final, porque você não tem esse contato. O WhatsApp ele é essa ponte. Sim, porque a gente tem muito ainda aquele mito de quem tá na rua e de quem tá no escritório, né? De quem tá fazendo as redes e de quem tá fazendo a rua, como se fossem pessoas diferentes, minha gente. O que a gente precisa, e aí é importante aqui, né, para quem nos assiste entender, é que numa campanha a gente vai precisar ativar essas pessoas de várias maneiras. Então você encontra ela na rua, você tá ali no cara a cara. Daqui um pouco, quando você chega, você manda o WhatsApp, você tá ali no telefone dela. Daqui um pouco ela vai abrir as redes sociais e você vai estar lá de novo. E isso vai reforçando a sua mensagem, criando liga conexão, para que no recorrência, no dia 6 de outubro ela vá lá e aperte seu número na urna. E o mais importante... Você não acha, as pessoas acham que vão encontrar uma vez, apertar na mão e aquilo ali valeu. Quantas pessoas vão passar por ali? Você confia em mim, eu quero seu voto. Não, eu voto em você. E nem lembra de quem você é 10 dias depois, gente. E o mais importante é você tentar fazer estratégias em que esse WhatsApp ele continue essa comunicação. Sim. Porque se você ficar enchendo, bombardeando o teu eleitor, o teu público de mensagem, uma hora o teu número cai. Olha o problema da campanha que você tem. Acabou o número de WhatsApp da campanha. Outro problema. Então, como que você vai fazer esse relacionamento? Então, é uma coisa que eu estou vendo poucas pessoas fazerem. E esse lance do chão e do marketing, que são coisas que tem que estar totalmente juntas, igual. E é uma coisa que eu estou sentindo dificuldade na campanha. É fazer isso acontecer de uma maneira natural. Sim. O que vai estar na ponta ali é a mesma mensagem que eu estipulei aqui. O que está no Instagram tem que estar no WhatsApp, tem que ter essa conversa. A pessoa que está lá no bairro X, ela tem que entender qual é a mensagem. O líder, a liderança, campanha de vereador, é o que mais tem a liderança, bloco, cidade dividida, né? Pessoas ali pedindo voto nas casas, etc. Essa ponta tem que estar tão ou mais a mensagem do candidato do que aqui na rede social bonitinho. Às vezes chega lá nada. Sim. Por quê? Porque o líder bota o nome numa lista e acha que tá ok.
Não, aí contrata, não, vamos contratar ali, né, os panfleteiros, a pessoa sequer sabe quem é o candidato, a história dele, não faz um processo mínimo de formação, né? E só voltando aqui no WhatsApp rapidamente, Juan, que você falou assim, a gente não vai ficar enchendo né, as pessoas de mensagens. Isso também é importante, gente. Não vamos saturar, não vamos encher o saco das pessoas, né? Vamos ter estratégia, vamos mandar ali uma mensagem uma vez por semana, vai se aproximando ali o período das eleições, a gente pode intensificar isso um pouquinho, e mais do que isso, vamos saber com quem a gente está falando. A gente tem insistido muito nisso aqui com os nossos clientes e orientado que eles saibam com quem está falando. Então, você é do bairro X, então coloca lá antes do nome da pessoa, o nome do bairro, porque aí quando você for falar algo sobre aquele bairro, você manda numa lista de transmissão só para aquelas pessoas, né? Sabe uma estratégia legal? Que saiu um dado que o SMS ainda é uma ferramenta muito respeitada. Sério? Legal. O SMS é algo que você recebe hoje do próprio banco, Sim. muitos bancos da própria operadora, e você dá uma atenção, porque a mensagem chega de forma diferente, natural diferente. Sim. Então as pessoas tendem a responder e tendem... Sai daquele engarrafamento ali, né? do WhatsApp. Então o SMS, para quem quiser também uma dica aqui que eu tô dando, viu? Dica do Juan. Pega a visão. O SMS também é algo legal de você colocar uma estratégia ali, mas de novo... E é barato, né? É barato, exatamente. Tem empresas que fazem isso aí. Mas, novamente, não adianta você só mandar o nome e o número da pessoa. Pelo amor de Deus. No final, gente, a eleição é sobre pessoas. Então, converse com a pessoa. Tem que ter ritmo, tem que ter cadência, tem que ter linguagem própria. Né? Não imagine você que você vai entupir a pessoa por qualquer canal que seja de informação sua, como se tudo que ela quisesse saber na vida era da sua vida, das suas propostas, da sua campanha. Né? A sua campanha diz respeito muito mais a você do que a elas. Então, quando você consegue estabelecer um equilíbrio sobre o que ela quer ouvir, o que você quer dizer, aí você está próximo de conseguir uma fórmula vencedora. Exatamente. E a gente, por incrível que pareça, já estamos aqui se encaminhando para o final. Passou rápido. É demais, isso, não é? O papo tá bom demais. Tinha tanta coisa para falar ainda. Fica para a próxima temporada. Mas a gente, eu vou fazer o ping-pong, depois a gente abre para as considerações finais. E aí também, se tiver algo que você acha relevante aí, colocar para nossa audiência, tá bom? Aqui a gente vai, como todos os convidados, o Juan, então, vai agora para o nosso ping-pong do Mentoria. Política para você é? Conexão. Um bom candidato precisa ser? Autêntico. Uma campanha vitoriosa não pode faltar? Brand. As redes sociais são essenciais para? Posicionamento de imagem e narrativa. Campanha boa se faz com? Estudo. Sensacional, Juan. Eu queria que você deixasse, então, aí as suas considerações finais, né? Lembrando que a gente está aqui há uma semana do início do período eleitoral. Tem muita gente que certamente está muito ansioso. Você trouxe muito conteúdo valioso aqui para quem nos assiste. Obrigada, inclusive, a você que ficou conosco até aqui. E não deixe de passar as suas redes sociais para quem nos assiste, para que a galera aí possa te seguir. Foi muito legal estar aqui com vocês. Mais uma vez, dizer que é um projeto muito bacana, né, de posicionamento. Talvez vocês não tenham essa noção, porque estão envolvidos no meio já há um tempo, trabalhando. Eu que estou chegando a nível nacional agora, eu olho e falo, esse é um projeto essencial para o nosso posicionamento, que é uma coisa que eu defendo, né? Essa desmistificação do marqueteiro e deixar mais leve o nosso trabalho. E a mensagem que eu tenho para dar final é: estamos em período de campanha, vai acontecer de tudo, mas mantenha sempre sua dignidade à frente de qualquer coisa, mantenha sempre seu trabalho, respeite muito as pessoas que estão ao seu redor. Você não está sozinho, campanha é sobre pessoas e a gente tem que respeitar, mesmo que a pessoa indo de encontro ao seu posicionamento ou algo parecido, o respeito é mais importante que tudo, para no fim a gente fazer o melhor trabalho possível, que é eleger nossos clientes. É isso. É isso. Quais são as suas redes? Kriosruan, @KRIOSRUAN. Pode me seguir no Instagram, que lá tem todo o direcionamento para o restante. E se você, já no 30º episódio, ainda não está nos seguindo nas redes sociais, eu não sei nem mais o que dizer. Mas, enfim, lá no Mentoria Eleitoral, eu quero dizer para você que agora no período de campanha a gente já está produzindo muito conteúdo, produzimos muito conteúdo na pré-campanha.
E no período eleitoral a gente vai continuar produzindo, a gente vai segurar na sua mão, tá? Para enfrentar essa guerra que é uma eleição juntos. Então não deixe de nos acompanhar, continue aqui ouvindo os nossos convidados no melhor podcast do mercado. E é isso, obrigada a você que ficou conosco até agora. Até a próxima. Lembrando que nós também estamos no Spotify, então você pode assistir essa e tantas outras edições aqui do nosso podcast indo para o trabalho, né, treinando na academia, porque nós estamos em várias plataformas. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Juan. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.